Toda cidade tem sua história para contar, não é verdade? Sendo essa história grande ou pequena. E a escolha da nossa cidade para falar sobre o planejamento urbano não poderia ser diferente. Escolhemos uma cidade que está localizada na região centro-oeste do Brasil, em especial no estado do Mato Grosso do Sul, bem ali na região sul. Estamos falando sobre a cidade de Naviraí. Uma pequena cidade, pequena só no nome, pois é uma cidade jovem, porém é uma cidade que se destaca muito no cenário atual. Como explicar um crescimento tão rápido, um destaque tão grande entre meias outras? A resposta está no seu planejamento urbano e regional. Bom, falando um pouco sobre a história e o desenho urbanístico, o projeto da cidade foi implementado a partir de 1952. E diga-se de passagem, nessa época estava ocorrendo o modernismo no Brasil. De fato, também teve grande impacto nesse desenvolvimento. E essa implementação foi feita pela colonizadora Vera Cruz do Mato Grosso, uma empresa fundada por empresários japoneses e brasileiros. O objetivo era criar uma cidade planejada, seguindo os mais avançados normas da época para se desenvolver um modelo avançado de urbanismo. E 2 pontos se destacam. A gente tem o traçado radial e a funcionalidade. O traçado radial vai demarcar o seguinte, que tudo vai sair do meio e vai ramificar, ou seja, tudo tem um núcleo central, a cidade opera-se naquele meio. E a funcionalidade é o seguinte, a cidade em si tem ruas largas, ruas de fácil escoamento, fácil deslocamento. Então, assim, esses eram os grandes aspectos principais que foram destacados na época para o seu planejamento. Outra questão bem interessante também é que a estrutura urbanística de Naviraí é formada por um quadrilátero, marcado por um octógono central, de onde saem 8 vias radiais. Aquilo que eu expliquei no início, tudo emerge do núcleo e se ramifica. Esse polígono, com área aproximada de 4 milhões de metros quadrados, é cercado por 8 vias tangenciais. Essa região é a região mais antiga da cidade. E ela é marcada por quarteirões cuja maioria são demarcados por 90 por 90, ou seja, uma cidade muito bem planejada, seu traçado muito bem demarcado. Em 1963, o distrito de Naviraí deixa de ser distrito e passa a ser município. Ou seja, ela ganhou essa neutralidade através de quê? Através de avanços. Ela passou a se tornar mais econômica, a sua população aumentou e com isso ela ganhou essa nova marca. Hoje, o município possui uma área territorial de aproximadamente 3.189.663 km², segundo dados do IBGE, do último censo. Ou seja, a área urbana tem uma extensão de aproximadamente 7.738 km². E falando sobre clima, o clima é muito bem demarcado, pois lá se predomina o clima tropical, de altitude, com 2 estações bem definidas, sendo essas estações o verão quente e chuvoso e o inverno ameno e seco. O verão vai entre setembro a março, entre abril ali. É período mais quente e úmido, com temperaturas que ultrapassam a casa dos 30 graus, ou seja, tem um clima bem marcante, né? A região é quente. Entretanto, o inverno vai entre julho e agosto. Se caracteriza por uma temperatura mais amena, tempo seco e os dias são mais frios. À noite podem cair até uma temperatura de 12 graus. Algo também muito marcante é a precipitação pluviométrica. É uma região também que tem bom índice de chuva. Isso caracteriza uma região muito boa. Uma característica muito marcante também é sobre a hidrografia. Naviraí está situada na bacia hidrográfica do Rio Paraná, que cobre 47,46% da área do estado do Mato Grosso do Sul. Os principais rios do município incluem o rio Amambi, o rio Curumbaí, o rio Ibinema, o rio Laranjaí e o rio Paraná. Ou seja, ela tem ali 5 rios de grande fluxo de água, que são rios de grande importância, não só para Naviraí, mas para o estado também. Ou seja, ela está numa região muito bem localizada e muito bem estratégica também com relação à hidrografia. Outro aspecto muito importante é com relação à arborização da cidade. Foi algo muito bem pensado, algo estratégico que trouxe benefícios para a cidade. Com relação, tem-se um estudo que mostra que em áreas onde tem as árvores na cidade, teve uma redução de 1,3 graus, ou seja, é um avanço muito grande. Isso evidencia resultados que, ou seja, quanto mais árvores plantar, tem-se um resultado positivo, principalmente no verão. Outra coisa muito bem marcante também é que é o seguinte: a cidade está localizada em 2 áreas de transição muito importantes, ou seja, a gente tem 2 biomas muito importantes. A gente tem a Mata Atlântica e o Cerrado, dois biomas muito bem demarcados. E é uma cidade que vem avançando e que pensa muito com relação à arborização. Bom, falamos disso tudo, mas não podemos deixar de lado uma coisa que é muito importante, que é o sistema viário, o pilar central praticamente de toda a cidade. E a gente tem aqui algo muito marcante, que eu já falei e vou reforçar, que é sobre o traçado radial tangencial, ou seja, tudo vai partir do núcleo e vai se ramificar. Ou seja, as vias são de fácil localização, se a pessoa está perdida, ela consegue acessar e de ali ela já própria encontrar o seu caminho.
e vias largas e padronizadas. Isso tudo foi pensado na sua época para que, se um dia a cidade fosse cada vez crescendo mais, esse planejamento que foi feito no passado suprisse algo do futuro. Então, assim, a importância que você tem um planejamento. O planejamento não é feito para o estado na qual ele está. Ele é pensado mais além. Bom, e algo que vai deixar isso bem claro é sobre a hierarquia das vias. Pois lá, você tem um anel viário, tem as vias estruturais principais, as vias coletoras e as vias locais. Ou seja, com relação às vias e suas hierarquias é muito bem definido. Isso deixa muito bem claro como foi pensado e como que foi planejado e estudado todo esse sistema. Outro ponto importante se falar também é sobre a infraestrutura social. Bom, ela é muito bem marcada por saúde, segurança e educação. Dados do INEP comprovam isso. De 2024, o município possui 22 escolas da rede pública, 8 escolas particulares, 11 faculdades, sendo elas 2 universidades federais e um Instituto Federal. Saúde. Houve grandes investimentos na área de saúde. É uma cidade também que se destaca. Segurança. A cidade adota medidas para melhorar a segurança pública. Tem altos índices de segurança com relação e comparativo ao Estado. A cidade também investe, a gente tem rádio, tem emissora de TV, investe também em mídia. Então são aspectos muito importantes, tem que ser valorizado e foi algo pensado também. E também a cidade investe muito em lazer. Uma coisa que se destaca também é o turismo rural. É uma coisa muito legal também que a cidade tem para oferecer. E a cidade também, ela conta com parques, ela conta com muitas áreas verdes, com muitas áreas sociais, tem uma vida noturna muito ativa. Isso também atrai muita gente. Além disso, a Naviraí conta com eventos culturais, festas religiosas que animam como a comunidade e atraem turismo e reafirma também a sua identidade cultural. O rio Amambi, que aí tem mais proximidade, proporciona atividades como pesca, passeio, sendo um ponto de encontro para muita gente. Então, assim, a cidade, de fato, tem várias coisas que demarcam ela e que trazem também essa qualidade de vida para os seus habitantes. E falando sobre a infraestrutura urbana, a cidade conta com iluminação pública, com habitação também pensada para uso social, como o programa do Minha Casa Minha Vida, como pavimentação. Mais de 78% das vias são pavimentadas, conta com transporte público, transportes também rurais para atender as pessoas que moram na zona rural. Então, assim, é uma cidade muito bem estruturada. Claro que tem grandes problemas, como o seu desenvolvimento trouxe também alguns gargalos, mas é uma cidade que vem enfrentando isso e que vem a cada dia mais diminuindo os números negativos com relação à infraestrutura urbana. Importante também são os altos índices de abastecimento de água e coleta de esgoto e saneamento básico, tendo os índices ali comparado com a média nacional e tendo índices também que se comparam à média do estado. Isso é algo também muito marcante, algo positivo. Bom, em conclusão, o desenho do núcleo central de Naviraí foi projetada com um urbanismo modernista, que vê a cidade como uma máquina, projetada para sua eficiência máxima. O modelo em si é muito bom, que tem a se chamar de teia de aranha. São caracterizados por traçados, vias principais, vias laterais, periféricas, assim por diante, avenidas largas e, consequentemente. Entretanto, a gente tem alguns lados negativos, porque a cidade, a prioridade absoluta sempre é o automóvel, deixando as pessoas, o cidadão, como segundo plano. A cidade em si foi projetada para carros. E esse modelo, embora eficiente, tem alguns desafios contemporâneos na atualidade, pois alguns bairros em si não seguiram esse modelo, esse traçado planejado, criando em si alguns gargalos, alguns problemas para a cidade. Em síntese, a cidade é muito boa, o seu planejamento trouxe grandes avanços e trouxe uma marca também para a cidade, que é possível se criar cidades planejadas, não importa onde, não importa o contexto. Naviraí se torna um exemplo disso para o cenário nacional.